O tema de hoje é devocionando em família. Quando eu pensei nessa palavra, eu falei, essa palavra não existe, né? Vou colocá-la aqui para a gente pensar na prática da devocional. E fui pesquisar, eu falei, nossa, essa palavra já existe, não tem nada de novidade. Devocionando em família, o que é isso? É o que nós temos, né, numa pincelada visto nesses tempos. As famílias que têm aqui sentado e feito essa dinâmica conosco. Aqui, Cota, eu tenho toque, também tem que virar a cadeira para poder ninguém achar que tem alguém sentado virado para lá. Então, as famílias têm tentado expressar um pouquinho do que é a realidade desse tempo em casa. Claro que aqui eu acredito que a Mônica, quando falou para a filha, vem, em casa talvez não seja bem assim, né? Ô filha, vem logo, você está atrasada, né? É mais ou menos assim. A espontaneidade às vezes fica um pouquinho tolhida por causa da timidez. Mas é bom nós olharmos para isso e pensarmos na nossa família. Como nós temos procedido nesses momentos. Como nós falamos, como nós reagimos. E o texto que eu quero abrir com vocês para esse tempo é o texto de Atos 2:42. Atos 2:42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem são esses que perseveravam? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem eram esses? Os que creram. Famílias, pessoas que, ouvindo a palavra, eles creram no Senhor, o testemunho do Senhor. E você vendo os dois versículos anteriores, você vê uma exortação que diz: salvai-vos dessa geração corrompida, dessa geração perversa. E aquelas pessoas aceitaram a palavra do Senhor. Essa expressão, ela é às vezes confundida com aceitar a Jesus Cristo. Aqui não está que eles aceitaram a Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo quem nos aceita. Eles aceitaram a palavra de Deus no coração. Por quê? Porque o Espírito Santo, que nos dá vida, por sua palavra, vivifica e dá-nos condição de, por essa palavra, recebermos a Cristo. Ação de Deus em nossas vidas. E neste momento, nós vemos essa reunião do povo de Deus e vários deles andaram com Jesus. Eles viram os sinais, viram os milagres, viram a morte. Uma parte dessas pessoas viram Jesus ressurreto, mas agora o Senhor Jesus já não estava fisicamente presente com eles. E eles entenderam que a vida cristã que se iniciava naquele ponto não poderia ser vivida sozinho. Era necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual Ele é o cabeça, formado por pessoas diferentes, pessoas com uma criação diferente, pessoas com personalidades diferentes, mas unidas pelo mesmo amor, unidas no mesmo Espírito, pudessem caminhar juntas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, em meio aqui já um tumulto, uma perseguição, pudesse, ombreando um ao outro, caminhar na dependência do Senhor. O discipulado nada mais deve ser do que irmãos juntos apontando para o Senhor Jesus Cristo. Não é eu querendo moldar uma pessoa à minha maneira de ver, maneira de viver. Mas, segundo as Escrituras, em amor, andando junto, perdoando, ensinando, motivando. E é assim que acontece e deve acontecer em nossas famílias. As nossas famílias, o núcleo da nossa casa, é um ambiente onde muitas vezes nós somos feridos, mas é o ambiente que o Senhor criou para que nós pudéssemos ser cuidados, pastoreados, ensinados. E Deus organizou essa família, colocando o marido, o homem, como cabeça do lar, que está submisso ao cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo,
para que nessa direção do Senhor ele possa caminhar com a sua esposa, com os seus filhos e discipulá-los por meio da palavra de Deus. E a igreja, a união dessas famílias, é onde nós também somos trabalhados pelo Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que se eu não estivesse, primeiramente, em Cristo, e não estivesse inserido na comunidade, eu não estaria nesse processo de lapidação, de lima passando em minha vida, para que eu possa caminhar cada vez crescendo em santidade. E assim todos nós. Então a ideia da pessoa que quando passa por uma crise, ela quer fugir da comunhão, ela está indo direto para a boca do leão. Ao invés de estarmos juntos com a comunhão, sendo cuidados, pastoreados, nós queremos fugir disso. Nós estamos correndo para o perigo, ao invés de juntos, em meio à dor, em meio à tristeza, ao choro, podermos ter alguém que caminhe conosco. Mas, de fato, levando a Cristo, e não a outras linhas, a outras coisas que não estão fundamentadas na palavra. Vamos ao texto, então, falando sobre devocionando em família. A palavra devoção está ligada à dedicação ao culto divino, à afeição e à veneração. Do latim, devotio, significa a ação de se dedicar a algo, consagrar-se, cultuar. Isso geralmente leva tempo, não é? Você parar e você dedicar um tempo ao culto, à reunião, a você conversar com o Senhor, você precisa dedicar-se a isso. E eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que vocês acham que podem nos atrapalhar a nossa devoção ao Senhor? Quais são? Não precisa citar assim, é o celular, Não, vamos pensar de uma maneira um pouquinho mais ampla. Vamos pensar em termos primeiramente do nosso tempo. Às vezes a correria pode nos impedir de nós pararmos e dedicarmos, por exemplo, à nossa família. Quantas famílias os pais estão trabalhando tanto, buscando suprir a necessidade da família, e não se dedicam a ela no contato, na comunhão, no andar juntos? Então, o tempo é um fator importante quando nós pensamos em dedicar-nos a algo. O que mais pode nos atrapalhar nisso? Um outro fator é a distração. Quantas coisas podem nos consumir o tempo, nos distraindo do que nós de fato precisamos? Tempo, distração. O que mais? Preocupações excessivas nos consomem também e nos impedem que nós nos dediquemos a alguém, que nós nos devotemos ao Senhor, que nós participemos da reunião. Aqui na brincadeira, aqui na encenação, o filho estava ocupado com o computador, em tarefas, em coisas, que de repente você precisa parar e falar assim: o que está atrapalhando da minha família se reunir para uma devocional, para ler a Bíblia, para orar juntos? Talvez essas distrações seja algo que esteja atrapalhando você. Então, tempo, distrações, preocupações e até mesmo a motivação. O que mais tem motivado a nossa vida a nós levantarmos pela manhã e vivermos o dia buscando o que para a nossa vida, para a nossa família? Voltando ao texto do boletim, antes de ser essa devocional um momento em família, ela precisa ser pessoal, ela precisa ser particular, de intimidade e amor a Deus. O momento devocional em família é mais do que uma prática religiosa, é uma oportunidade de comunhão e de crescimento no conhecimento do Senhor. E nesse estudo vamos observar como podemos praticar um devocional significativo em família. Então, pelo menos aqui no texto de Atos que nós vemos, pelo que lemos em Atos 2, os apóstolos experimentaram o efeito imediato da pregação do evangelho genuíno, exposto
aqueles que estavam atentos ao que o Espírito Santo estava fazendo ali em Jerusalém. E aproximadamente 3.000 pessoas creram em Jesus Cristo. A proclamação do autêntico Evangelho tem efeito seguro e eficaz na vida daqueles que o ouvem. O resultado sempre será de 100% de aproveitamento, pois salvará pela fé ou condenará pela incredulidade. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Ou o sujeito exposto à palavra de Deus, ele, pela ação do Espírito Santo, ele crê no Evangelho, ou ele fica perdido, ele é condenado porque ele rejeita o Evangelho. A seguir, o desejo de conhecer mais a verdade revelada fizeram que aqueles irmãos, aquelas pessoas, perseverassem na doutrina dos apóstolos, que é o ensino de Cristo, na comunhão, que é participação conjunta da vida cristã, no partir do pão, que é a ceia do Senhor, e nas orações congregacionais, que demonstram o mesmo objetivo dos cristãos diante de Deus. Agora há pouco nós tivemos aqui, com o João e a Rejane, a condução desse período de oração. Nós tivemos aqui nomes, motivos, e juntos nós clamamos por essas vidas. Então, esses irmãos em Atos, no início da igreja, eles tinham algo em comum. Eles tinham o Senhor Jesus Cristo em comum. E eles caminharam na perseverança naquilo que o Senhor Jesus ensinou, no que ele falou, e principalmente no seu sacrifício. Eu estou fundamentando para os irmãos algo que servirá para que nós também tenhamos como base neste desafio da nossa devocional. A família é uma instituição divina e uma coluna fundamental da sociedade. Podemos receber a água da vida, Jesus Cristo, e edificar a vida do cônjuge e dos filhos, ou o humanismo que alienará futuras gerações. É urgente uma tomada de posição em relação ao que queremos como cristãos para a família e as próximas gerações. O texto de Marcos, capítulo 4, 14, diz: o semeador semeia a palavra. E aqui eu quero parar um pouquinho para poder explicar que nós podemos expressar e expor a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, e na ausência desse evangelho, o que fluirá em nossas vidas? Aquilo que nós temos por natureza, o olhar para nós mesmos, o humanismo, onde a nossa vida, o nosso egoísmo, os nossos desejos, as nossas vontades estão em primeiro lugar. Então veja o que nós queremos e o que você quer para a sua família. O semeador, ele sai a semear, e é verdade que uma semente cai na beira do caminho, outra cai em espinhos, outra os pássaros comem, mas há uma palavra que cai no coração, tratado por Deus, arado por Deus, e esta semente frutificará. Mas se nós não tivermos a semente da palavra de Deus, o que será da vida da nossa família? Pense na seguinte frase: teologias humanistas produzem crentes vacilantes. Onde a palavra de Deus não é exposta como palavra de Deus, não como argumentos para convencer algo do que eu penso e como eu penso, mas da palavra de Deus. Esta palavra de Deus exposta em nossos lares, ela está nas mãos do Espírito Santo para arar essa terra, cultivar e fazer frutificar. Então, o que eu tenho trazido de alimento para a minha família? Que tipo de comida eu tenho colocado à mesa para os meus filhos, minha esposa e eu mesmo ser alimentado? Se você tem exposto a palavra de Deus, o Senhor há de fazer. Mas se isso não tem acontecido, você está lançando a base para cada vez mais o humanismo tomar conta do pensamento,
e afastando da verdade da palavra de Deus. É algo que nós precisamos considerar. Se você levar para sua casa alimento saudável, a sua família será saudável. Se você levar somente chips, somente fast food, a sua família daqui um pouco mais vai estar com problema de colesterol, de diabetes. Não é assim? O que nós consumimos vai fazendo parte do nosso organismo? Assim em relação à palavra de Deus. E aqui nós temos a responsabilidade, maridos, para como nós estamos alimentando as nossas famílias. Uma família que tem um relacionamento íntimo com Deus tende a permanecer unida nas demais áreas da vida. Como ambiente de ensino e discipulado, o lar é o lugar onde mais aprendemos e somos influenciados em nossa formação. Veja o que Deus disse no livro de Deuteronômio 6, capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Vamos ler juntos? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar, ao levantar-te, também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus, diz lá em Hebreus capítulo 4, 12, é viva. Vamos ver se você se lembra desse texto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais do que espada, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir do coração e dos pensamentos. A palavra de Deus é apta. Guarde isso. Nós temos hoje muitas igrejas que não expõem a palavra de Deus. Usam como pretexto para falar de outras coisas de interesses. Não com o objetivo de que a palavra de Deus chegue ao coração e o Espírito Santo que usa essa palavra transforme a vida das pessoas. É a palavra de Deus, mais uma vez, reforçando a necessidade de nós nos alimentarmos desta palavra. E por isso, é preciso intencionalidade para direcionar uma geração à dependência de Deus. Ao expor nossa família diante do Senhor para conhecê-lo, preparamos o coração de cada um para enfrentar momentos difíceis e cultivar a esperança. É por meio da adoração familiar que teremos a oportunidade de alcançar o coração de todos os que convivem nesse ambiente. De novo, teologias fracas, que não estão baseadas na palavra de Deus, vão produzir também crentes vacilantes, famílias que na hora da tribulação não estarão preparadas para o que há de vir. Famílias fundamentadas no Senhor estarão preparadas para as turbulências que hão de aumentar em nossas vidas. Nós estamos vendo o nosso mundo caótico. E se nós não tivermos a rocha firme, nós vamos vacilar também. Então preste atenção nisso. É grande a responsabilidade dos pais no pastoreio, no ensino e no governo de sua família, principalmente do homem como marido e pai. Contudo, os benefícios espirituais são eternos. É grande a responsabilidade, mas vejam que os benefícios espirituais são eternos. O devocional em família nos leva à dependência e à confiança em Deus. Leva-nos a conhecê-lo e também a nós mesmos. E por isso, a considerar diariamente nossa vida mediante a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Vejamos alguns benefícios da prática do devocional em família. O tempo de leitura, compartilhamento, oração e louvor em família
nos dão oportunidades para considerar questões familiares importantes que nos conduzem à santificação mediante a instrução, exortação, correção e encorajamento diário pela vida de Deus, pela palavra de Deus. Tanto os pais como os filhos crescem no conhecimento do caráter de Deus e na devida adoração à Trindade Santa. Vocês viram aqui que quando o Cristiano perguntou para os filhos: o que foi durante a tua semana, o teu dia, o que aconteceu? E aí o Daniel fala assim: olha, me convidaram para uma festa. Olha que momento onde o filho pode abrir o coração sem nenhuma trava e dizer: olha, está acontecendo isso, eu estou passando por isso. Houve esse convite, esse momento tão precioso em família. A reunião da família para a leitura da palavra de Deus, oração e louvor, une e fortalece os laços, proporcionando liberdade para abrir o coração. Também ajusta as atividades da casa e tem efeito agregador de seus integrantes. A exposição da palavra de Deus em família traz a bênção do agir do Espírito Santo na salvação e santificação de seus membros. Às vezes ficamos tão preocupados com os nossos filhos que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas confie no Senhor, que se você tem lançado amorosamente essa palavra, ela no devido tempo fará. Nós não precisamos ficar ansiosos com isso. Lance como um ótimo semeador, lance essa palavra. Talvez você observe a dificuldade, horários, tudo que está acontecendo. Você vai precisar parar e clamar: Senhor, me dê sabedoria para que eu tenha um ajuste, que esse tempo eu consiga, nessa liberdade do Senhor, trazer a minha família e derramar-nos diante do Senhor. E aqui, na sequência, eu tenho uma pergunta. Quais são os elementos que compõem esse momento diário devocional? A oração, por meio de adoração / louvor, confissão, súplicas, gratidão e intercessão. A leitura da palavra de Deus com reflexão e meditação sobre a vida, motivações e atitudes à luz das Escrituras. A aplicação prática, que é a obediência à palavra no dia a dia. Então você pode pensar: bom, como é que eu vou começar? O que eu posso pensar que compõe essa devocional? Bom, a oração, o partir do pão, o compartilhar da palavra. Bom, as Escrituras nos ensinam então que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eu tenho já uma base bíblica para fazer. Eu já tenho uma direção bíblica como eu vou fazer esse tempo devocional. Então você, motivado por esta realidade da palavra de Deus, você pode pensar: bom, é aqui que eu tenho que estabelecer essa base para a continuidade dessa minha família. Continuando o texto. Por meio da leitura, oração e meditação, você aprofunda seu conhecimento e edifica o seu relacionamento com Deus. Meditar nas Escrituras nos deixa mais sensíveis à voz do Senhor e nos faz conscientes da nossa profunda carência e dependência dEle. E por causa disso, por causa desse agir, por causa dessa sensibilidade à voz do Senhor, somos capacitados por Deus para lidar com as tentações e provações, com contentamento no Senhor. Veja o que diz o Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Como você pode planejar o devocional em família? Tendo agora esses primeiros fundamentos que nós vimos em Atos 2, tendo essa certeza de que aquele que ama o Senhor, ele quer ouvir do Senhor, ele não quer ouvir dos ímpios, ele não quer parar no caminho dos pecadores, ele não quer se assentar na roda dos escarnecedores, mas ele quer ouvir do Senhor. Então, como agora você pode planejar o devocional em família? Possivelmente você precisará mudar sua rotina para eleger os dias e horários adequados. O ideal é que seja um momento e um local tranquilos e sem distrações. Pode ser pela manhã ou em outro horário que seja mais favorável na rotina familiar. O importante é que todos da casa possam dedicar esse tempo exclusivamente para Deus. Então, é necessário mudança? Você precisará fazer ajustes na sua família se ainda não faz o devocional. Você precisar parar com a sua esposa, sentar com seus filhos. Gente, eu sei que a rotina, principalmente quem tem filhos já jovens, estão no ensino médio, faculdade, tem contraturno. Com a criancinha pequena é mais fácil. Agora com os mais velhos é mais difícil, mas procure encontrar. A família do Cristiano, eles têm esse período na hora do almoço. Não é isso, Cristiano? É um período de almoço que eles reúnem, aí o almoço está pronto já, fazem aquele tempo e continuam. Eu já conheci de pais que faziam assim, os filhos dormiam antes, chegavam à noite, dormiam, quando o pai chegava de madrugada, as crianças acordavam, isso numa família no Japão. E aí faziam a devocional em família, depois voltavam a dormir. Foi a maneira que eles conseguiram de ajustar isso. O pastor Glênio conta a experiência de um pai que ele trabalhava intensamente, mas ele era um pai presente. Porque ele combinou com o filho dele que toda noite, todo horário que ele chegasse, que o filho já estivesse dormindo, esse pai oraria com ele ali, mesmo ele dormindo, e deixaria um sinal. O sinal é que ele dava um nó na beirada do lençol. E esse filho cresceu sabendo que o pai orava por ele, que o pai estava com ele. Que impacto isso causou na vida desse filho? Um ato simples. Deus nos ensine a ensinar a viver a vida cristã com a nossa família. Estabelecer e cumprir o tempo estabelecido, olha só, estabelecer e cumprir o tempo estabelecido para o culto familiar pode ser um grande desafio. Deixe o telefone sem volume e longe para não distrair a família. Se você tiver convidados em casa, convide-os a participar, mas não deixe de fazer o culto por causa deles. Às vezes nós temos essa realidade de pessoas que estão na nossa casa, hoje não vai dar porque tem fulano que está aqui. Não, traga para perto, mas não deixe, porque é de fato um desafio. É na hora que você pega a palavra, que o celular toca, que uma criança chora, que o outro quer uma coisa, que aparece uma outra situação, é luta. Mas esse desafio você pode, mediante a graça de Deus, vencer, reunindo a sua família, tendo intencionalidade nisso. E agora, por onde você vai começar? Não há uma regra sobre a sequência das partes do momento devocional. Cânticos, se houver, a oração, a leitura da Bíblia, comentários. Porém, a sequência da leitura das Escrituras, a meditação, a oração e o louvor pode ser mais interessante. O Salmo 106:12 diz: então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Eu coloquei esse texto especificamente para dizer o seguinte: na reunião, você pode ter um canto congregacional ali com a sua família, mas se ainda não há, não fique preocupado. Agora, não pode deixar de existir, primeiramente, a exposição das Escrituras.
Não pode deixar de existir esse conversar sobre as Escrituras. Não pode deixar a oração. Então, algumas coisas são fundamentais que nós não podemos abrir mão. E, mediante a exposição das Escrituras, então você pode... Vamos louvar juntos aqui ao Senhor? Gratidão no coração, e você canta em família. É tão gostoso isso. É aconselhável que o pai estude antes o texto a ser compartilhado. Então, leia a passagem, pai. Leia a passagem bíblica, o versículo em destaque e o texto com atenção. É comum que, nesse momento, aconteçam coisas que desviem a atenção, ainda mais com crianças pequenas. Quem tem criança pequena sabe bem disso. Seja sábio para resolver a questão e retomar o foco que você está dirigindo à sua casa. Seja paciente, mas também seja firme. Se os filhos já forem alfabetizados, dê a oportunidade para que eles leiam também. E mesmo que a leitura deles seja ainda difícil, isso motivará a interação deles. Então, os pais aí que têm filhos pequenos, é tão gostoso quando nossos filhos já estão começando a ler. Às vezes nós temos que ter um pouquinho mais de paciência. Eles vão gaguejar, você vai precisar ajudar, mas dê a oportunidade para que eles leiam também com você a palavra. Esse momento é tão especial para eles e será significativo para toda a vida. Então, dê a oportunidade para que eles façam isso. Se possível, contextualize os ouvintes no que diz respeito a quem, quando, para quem e onde o autor escreveu. Daquele trecho que você está lendo. Preste atenção aos detalhes e comente o que você entendeu e aprendeu com a passagem bíblica. Embora a Bíblia possua muitas lições morais e de bons costumes, a suficiência está na pessoa e obra de Jesus Cristo. Sem Cristo vivendo em nós, estaremos fadados ao conhecimento sem a revelação central do Evangelho, Cristo e este crucificado. Primeiro, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pegando a ideia desse parágrafo, às vezes nós ficamos assim, mas eu não tenho formação teológica, eu não conheço, tal, e começa a pôr desculpa, eu não fiz curso. Irmão, irmã, você é um filho de Deus, você tem a palavra de Deus. Os comentários bíblicos hoje nós temos, mas e quando não existia? A dependência do Espírito Santo é fundamental para que Ele te ensine e você ensine aos teus filhos, à tua família. Mas guarde uma coisa no seu coração nesta manhã. A Bíblia, embora ela contenha tantos princípios morais, mas saiba de uma coisa: sem a vida de Cristo, a própria palavra que nós podemos tirar, os próprios ensinamentos, podem se tornar legalismo. Preste bem atenção nisso. Você toma as Escrituras, e nós sabemos que Jesus, ao falar dos fariseus, disse para eles: vocês buscam nas Escrituras a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. A palavra de Deus, ela precisa ser ministrada em verdade, em amor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo disse: eu não quero saber nada entre vocês, senão a Cristo e esse crucificado, ele estava dizendo: de tudo que vocês podem conhecer das Escrituras, se vocês não têm a Cristo, vocês não têm nada. Eu posso pegar as Escrituras e matar uma pessoa com as Escrituras,
sem Cristo. Porque vira regras sobre regras, leis e mais leis. E quantos púlpitos têm pregado isso e colocado um fardo tão grande nas pessoas? Porque não pregam a Cristo. Jesus disse para os seus discípulos: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Sem Cristo, tudo que você for ensinar para a sua família pode se tornar um fardo, onde os teus filhos, a tua esposa e você mesmo vai procurar uma obediência baseada na lei e sem o amor a Cristo. Eu quero que os meus filhos me obedeçam não por causa do medo, nem por causa da vergonha e nem por nenhum interesse. Eu quero que eles me obedeçam por causa do amor. É assim que Deus faz conosco. Ele quer que nós o amemos e obedeçamos por causa do amor a Ele. Mas há pessoas que tentam escravizar aos outros. Falam a coisa certa, assim como Jesus falou dos fariseus. Eles falam, vocês façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles põem um fardo nas costas tão pesado que eles não conseguem carregar. E nem com o dedo ajudam a carregar. Então, muita atenção. Quando você ler o texto da palavra, peça ao Espírito Santo que Ele revele a Cristo. Porque Ele é quem dá vida, é Ele quem muda os nossos corações, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos santifica. Voltando ao boletim, você pode expor as Escrituras de forma cronológica ou temática. O que quer dizer isso, não é? Você pode pegar um texto, você pode pegar a Bíblia como um todo e você lê-la com a sua família dentro do aspecto cronológico da história. Mas você pode pegar também um tema em si, e quando tem ali barra sistemática, quer dizer que quando você tem um livro, um comentário de teologia sistemática, ele pega um tema, ele vê na Bíblia tudo que a Bíblia fala sobre aquele tema. Você pode fazer isso também, não é uma regra, mas exponha as Escrituras. Por exemplo, pode falar sobre soberania, graça, perseverança, obediência e tantos outros. Não fique preocupado em repetir a leitura da Bíblia inteira várias vezes ao longo dos anos, pois além de ser viva e eficaz em todas as etapas de nossas vidas, à medida que os filhos amadurecem, o nível de compreensão também. Em seu estudo pessoal e em família, você pode usar concordância, dicionário, mapas bíblicos, além de um bom comentário e Bíblias com diferentes versões para cotejamento. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu já li a Bíblia toda com minha família. Começa a ler de novo. Ah, mas eu já li o Evangelho. Leia de novo. Não é assim? Nós não precisamos reler e reler e reler? É assim também com a nossa família. Se você tiver um comentário bíblico, ótimo. Se você tiver outras Bíblias, que você pode pegar um versículo e lê-la em várias versões, faça também, isso pode ajudar você no entendimento do texto. Isso que se chama cotejamento. Pegar várias versões e você lê-las e poder, com outras palavras, compreender o sentido do texto. Outra dica, dê espaço para que a esposa e os filhos também comentem. Falem de alguma experiência do dia que se relaciona ao que foi lido na palavra de Deus. A esposa e os filhos mais velhos também podem ser responsáveis, por exemplo, por expor a palavra em algum dia da semana. Você pode escalá-los para isso. Permita que as crianças orem em sua simplicidade. Ao final, você pode cantar em louvor ao Senhor e orar para encerrar. Seja objetivo na oração, para que não se alongue a ponto de causar sono ou distração nos outros. Você pode orar as Escrituras, aplicando a si e aos outros os clamores e pedidos.
Eu tinha no Rio de Janeiro um dia de estudo bíblico que acontecia na minha casa, e tinha um irmão que ele orava, sempre no final, e ele começava, e eu só acordava quando o pessoal estava saindo no portão. Mas é bem literal isso. A oração dele era uma oração monótona e longa, que ninguém mais orava. Aí nesse tempo eu dormia, e quando eu vi o portão abrindo, eu falei, estão indo embora. Então, cuidado. Orações objetivas. Pegue as escrituras. Quantos salmos você pode orar os salmos, colocando na primeira pessoa, falando de você, clamando como o texto clama. Então é tão rica a palavra de Deus, nos dá tantas oportunidades de fazermos isso. Resumindo, vamos lá. Seja simples e breve. Seja organizado. Seja criativo. Cuidado, não seja sisudo, para que o momento devocional ele seja agradável. Envolva todos os integrantes da família no momento devocional. Faça perguntas para despertar a atenção, o interesse e a reflexão sobre o texto, assunto exposto. Use histórias, ilustrações que ajudem a fixar o que foi ensinado. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, diante de uma pergunta difícil, não tenha receio de dizer que não sabe e que você precisará estudar. Isso é muito importante. Mostra um pouquinho do nosso coração, né? Sempre tem que dar uma resposta completa. Não, espera aí um pouquinho, filho, eu vou dar uma estudada nisso, tá? Depois eu falo para você. Então, esse resumo aqui nos ajuda a dar uma estruturada. Né? Às vezes, quantas vezes na minha devocional com a família, eu fui, sabe, perde a paciência, dá uma bronca no filho ali já, aí acabou. Aí um já chora, já fecha, não quer ler o texto. Não é assim? Quem faz? Então, procure não ser exigente demais, vá tendo compreensão. À medida que os filhos crescem, fica mais fácil. Teus filhos podem ser responsáveis. Filho, quinta-feira é você, tá? Se prepare e traga devocional para a gente. Aí você comenta. É um momento muito rico. E, por fim, o que está baseado em Josué, capítulo 24, versículo 15. Dependa de Deus e confie sua família com a mesma decisão de Josué. Agora, então, eu quero pedir que você fique em pé, para que nós leiamos esse texto juntos, e você saia com essa palavra. Hoje um estudo muito prático, as dicas que você pode colher aqui, e praticar isso em nome do Senhor. Vamos ler juntos? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Vamos orar? Eu quero desafiar os pais aqui, homem e mulher, pai da sua casa, a orar agora ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Nós não somos capazes, mas temos quem é capaz em nós, o Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós te damos graças nesta manhã. O Senhor nos deu a doutrina dos apóstolos, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos dá o partir do pão, a ceia do Senhor, o partilhar dessa palavra. O Senhor nos dá esse momento tão agradável de orarmos juntos. O Senhor nos dá a vida de Cristo por meio da sua morte e ressurreição, da nossa união com Ele. Nós te damos graças porque o Senhor nos constituiu família. E o Senhor tem por misericórdia nos ensinado a Tua palavra. Pai, muito obrigado por esses dias que temos parado para atentar sobre esse princípio tão fundamental em nossas vidas, que é a nossa família aos Teus pés, que é nós servirmos ao Senhor, nós e a nossa casa. Nós clamamos aqui, Pai, por misericórdia, que o Senhor nos dê direção, que nos dê
o amor cada vez mais crescente, a unção do Santo Espírito, para conduzirmos nossos lares, para equiparmos as nossas famílias para os dias maus que hão de suceder. Nós rogamos por isso e ao mesmo tempo te damos graças porque o Senhor tem nos alimentado aqui na tua casa, no teu povo. Bendito seja, Pai, por esta palavra que tem sido exposta a cada domingo, a cada reunião. Nós te damos graças e entregamos esse dia ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.